Olá, meu nome é Joás Menezes e esse é o podcast do canal Teologia Hoje. Eu convido você para tomar mais um café com a Bíblia. Esse é o 20º episódio de 2021. Pegue a sua Bíblia e a sua xícara. Antes da breve reflexão de hoje, eu gostaria de apresentar uma proposta para o nosso podcast Café com a Bíblia. Desejo fazer uma série de reflexões a partir de um livro da Bíblia. Para tanto, gostaria de ouvir você, já que você tem se dedicado a ouvir nosso podcast a cada sábado. Aguardo então a indicação do livro para fazermos essas reflexões a partir do mês de setembro. Por favor, envie a sua sugestão, caso tenha meu WhatsApp, nos comentários desse podcast no YouTube ou no IGTV, @IOASH. Conto com a sua participação. Vou optar pelo livro que houver a maior quantidade de indicações. Então vamos lá. Por ocasião da comemoração do Dia dos Pais, assim como fiz no ano passado, deixei o nosso café com a Bíblia para o domingo. Peço desculpas a quem tem acompanhado a cada sábado e que esperou e até cobrou, o que é muito bom, o podcast ontem. Em 2020, o podcast do Dia dos Pais foi o nosso 4º episódio. Naquela ocasião, apresentamos alguns dados importantes sobre a paternidade no Brasil. Hoje eu gostaria de apresentar algumas informações atualizadas. Número de crianças sem o nome do pai na certidão cresce pelo 4º ano seguido. Essa foi a manchete de ontem, no site da CNN. Nascidas em 2021, quase 100 mil crianças não têm o nome paterno na certidão. Pelo 3º ano consecutivo, a baixa no número de reconhecimento de paternidade. Em 2019, o índice de crianças apenas com o nome da mãe no registro civil cresceu de 5,5% para 5,9%. Já em 2020, o índice subiu para 6% e este ano a porcentagem está em 6,3%. Já os atos de reconhecimento de paternidade chegam ao 3º ano consecutivo em queda. Ao todo, foram contabilizados 13.297 reconhecimentos em 2021, uma baixa de 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2019, foram 35.234 atos registrados, que caíram para 23.921 em 2020. Seria tão bom, após um ano, se pudéssemos trazer informações positivas sobre esse tema no nosso país. Lamentavelmente, não é o caso. Todavia, felizmente, a despeito dos dados nada animadores, temos também exemplos positivos de homens que exercem com fidelidade a sua vocação paterna, enfrentando com coragem os desafios de ser pai, superando as dores e as incertezas. Um texto atribuído ao escritor português José Saramago diz assim: "Filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem." Isto mesmo, ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso, recordam-se? Foi apenas um empréstimo. De fato, ser pai é um ato de coragem.
aqueles que sequer permitem que os seus filhos tenham o nome deles na certidão, vão no extremo oposto da coragem. Mas muitos, ainda bem, fizeram diferente. Já que mostramos a partir de alguns dados parte de uma dura realidade no Brasil, quero agora convidar você a ler as Escrituras. Afinal de contas, é o nosso café com a Bíblia. O texto do profeta Jeremias, no capítulo 31, diz assim: Virão com choro e com súplica os levarei. Eu os guiarei por um caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel. E Efraim é o meu primogênito. Jeremias 31, versículo 9. Leia todo o capítulo. Essa é uma das inúmeras passagens das Escrituras onde Deus é apresentado como Pai. A situação contextual do período do profeta Jeremias era de aguda crise. A crise é o lugar da incerteza, da insegurança, da ausência. Como nós necessitamos do lugar de segurança quando experimentamos tempos de crise, não é verdade? O texto nos assegura que, aos que vão ao Pai com choro, Ele os guia por um caminho reto. Aos que perderam toda a referência, Ele é aquele que os toma pelas mãos e os conduz. Aos que enfrentam desafios no caminho, Ele os leva a ribeiros de águas frescas. Quando a desesperança insiste em gritar, Ele nos diz: há esperança para o seu futuro. Versículo 17. A esperança para o seu futuro, a esperança para o nosso futuro. Por ser mestre da esperança, Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Quando os seus discípulos pediram que Ele os ensinasse a orar, Ele iniciou a prece com as seguintes palavras: Pai Nosso. Como nos conforta saber que temos um Pai. E Ele nunca se eximirá de nos assumir como seus filhos, independente de como somos ou de quem somos. E Ele não é só meu, Ele é nosso. Ele é aquele que partilha amor, entrega, cuidado, força em tempos sombrios e caóticos. Hoje quero aqui manifestar minha gratidão ao meu pai, João Teles, que não se eximiu de assumir com coragem a sua vocação de ser pai. Mas quero também manifestar o meu apreço a você que é pai, inclusive aos que são pai e mãe, e que mesmo diante de todos os desafios, estando expostos a todo tipo de dor e de incerteza, não se eximiram da tarefa do cuidado. Acima de tudo, quero tributar a minha gratidão ao Pai, que é Abba, Paizinho, que nos deu o privilégio de termos um Pai e também de podermos ser Pai. E por Ele mesmo ser o nosso Pai, que sacia a nossa fome mais profunda e que nos farta com a sua bondade. Feliz Dia dos Pais! Se a mensagem desse podcast foi relevante para você, compartilhe com seus amigos e familiares. Siga o nosso podcast na plataforma de sua preferência. Se ainda não é assinante do nosso canal no YouTube, por favor, assine www.youtube.com/teologiahoje. Como temos dito aqui, mesmo que você já tenha tomado a vacina, continue tomando todos os cuidados. Se ainda não tomou a vacina, está no seu período para fazê-lo, procure o posto próximo à sua residência. A pandemia ainda não acabou. Vai passar, mas ainda não passou. Que a bênção do Eterno, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a sua vida, dos seus familiares e amigos. É a oração que faço por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.
Até o próximo Café com a Bíblia.